Eu já tô gravando 2 vídeos em sequência, porque teve muita notícia. Teve notícia sobre Natan e Gabriel Suasso? Teve, mas tá lá no outro vídeo. Eu tô lançando esses 2 vídeos aqui na manhã da segunda-feira, sabe por quê? Porque aqui é trabalho. Acabei de fazer uma live de mais de 2 horas lá no Canal 20 e descobri que o Fluminense pode perder seu treinador pra seleção, tem um monte de gente falando de Diniz na seleção, enfim, vamos falar um pouquinho disso aqui, mas também tem notícia sobre cota de TV do estadual na FERJ. O Fluminense se alinhou à FERJ e ao Flamengo? Vou tentar entender melhor os meandros dessa notícia que acabou de sair. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Tem um like aqui embaixo, um botão assim de um joia, que você pode deixar, você pode fazer como Kimi Raikkonen em 2007 e ser o campeão do like aqui do canal. Basta você apertar o like. Fiz uma referência de Fórmula 1 que 1% do meu público vai entender, isso não fez sentido nenhum. Um abraço pro Fio que ama Fórmula 1 e se você gosta de Fórmula 1, comenta aqui embaixo, eu entendi a referência. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, que isso é bem importante, tá? Vamos lá, a primeira notícia é sobre o Diniz na seleção. Tudo que você precisa saber sobre o Diniz na seleção, sem histeria, sem nada disso. Vamos lá, primeiro ponto eu queria perguntar pra vocês querem Diniz na seleção? Porque eu fico sempre naquela dúvida, tipo assim, tem o orgulhinho de ser, pô, ele é nosso, mas ele deixa de ser nosso. A gente perde o Diniz e vai ficar sem técnico. Eu queria muito ver o Diniz na seleção, mas eu não queria ver o Diniz fora do Fluminense. E aí, como é que funciona? Eu não sei a resposta, não. Mas, para alguns, como por exemplo o Ronaldo Fenômeno, ele disse o seguinte: acho que todo mundo pode se surpreender com o novo técnico da seleção. Mas dessa lista, a CBF cogitaria o Fernando Diniz. Tem outros nomes internacionais também que não foram citados, mas dessa lista aí, o Diniz seria um atrativo para a seleção brasileira, porque é um cara que faz jogar bem, dá espetáculo. Muita gente pode questionar, não ganhou título, e como seriam grandes jogadores, são todos bons treinadores, mas estou curioso para saber as opções. É uma decisão muito importante para o próximo ciclo inteiro, quanto antes apresentar o nome, já começa a trabalhar melhor. Ele falou isso numa lista de treinadores que apareceu lá na Ronaldo TV. Agora, sobre o Fernando Diniz, ainda tem um outro detalhe, tá? Simplesmente Daniel Alves, simplesmente Thiago Silva, Neymar, Antony, Bruno Guimarães fazendo lobby para o Fernando Diniz na seleção. Exatamente. Tem um detalhe aí, é claro, sobre esses jogadores, né? Essa matéria, ela é do All Sport, mas tem um detalhe que desses todos aí, né? Desses citados aí, os jornalistas Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e Pedro Lopes, que são jornalistas do UOL lá no Catar e que trouxeram essa matéria, bem, eles cravaram algumas coisas aqui. Vamos lá, tá? Alguns desses jogadores, as manifestações deles foram públicas, tá? E alguns desses jogadores, obviamente, não estarão no próximo ciclo de Copa do Mundo. Tem que deixar esses 2 detalhes aqui antes. Mas, por exemplo, se o Neymar fez uma declaração pública no tweet dele, elogiando o Fernando Diniz, também fez lobby internamente. Thiago Silva é outro também que não vai estar no próximo ciclo, junto ao lado de Daniel Alves, né, também. Mas são 2 caras que têm muito peso na fala para poder ser A matéria usa o termo embaixadores de Diniz, para poder pedir, enfim, talvez seria um risco, mas o Daniel Alves, que trabalhou com o Diniz no São Paulo, é um cara que defende muito o Fernando Diniz e que tem influência ali para poder chegar num ponto de indicar para a CBF. Antony e Bruno Guimarães também trabalharam com o Fernando Diniz e elogiam muito. O Diniz elogia demais o Bruno Guimarães, tá? Então, assim, tem esse detalhe, tá? Tem esse detalhe aí, e lobby de time a gente já viu acontecendo aqui no Fluminense. É óbvio, é totalmente diferente, é time, seleção e tal. Não falei, alguns jogadores nem estarão no próximo ciclo. A questão sobre o treinador da seleção, o próximo treinador da seleção é o seguinte. O Edinaldo Rodrigues deu uma entrevista. Edinaldo Rodrigues, você não deve saber, né? Mas é o presidente da CBF. É doideira, mas enfim. Deu uma entrevista lá no Catar falando que quem decide sobre o técnico da seleção é ele. Ele é o presidente da CBF e a decisão é dele. A gente finge que acredita porque eu acho que até o lado que ele penteia o cabelo dele deve ser definido por alguém, porque é a CBF. 6 mil patrocinadores são consultados, porque a CBF ela não faz futebol, ela faz dinheiro. Esse é o objetivo principal da CBF. Fazer dinheiro, e ela organiza o campeonato enquanto não cria uma liga. Essa é a função da CBF. Então, assim, dentro dessa lógica,
O Edinaldo Rodrigues vai decidir tudo sozinho? Claro que não vai, o Diniz tem ali. Eu acho que tem um peso muito maior nesse momento o Dorival Júnior. Acho que tem. Tá livre no mercado, já saiu do Flamengo. E acho que faz uma linha ali mais possível em que a CBF não vai se expor tanto como colocando o Fernando Diniz. Que é aquela história. Pode dar muito certo e muito errado, mas sempre vai ser pauta. Bem, qual a sua opinião? Fiquei curioso realmente. Mas tá aí uma atualização de jogadores fazendo lobby por Fernando Diniz na seleção. A outra notícia, ela é do Gilmar Ferreira, na coluna dele, Futebol Coisa e Tal, lá no Jornal Extra. Essa é outra que eu vou ter que fazer assim como no outro vídeo eu fiz, lá no outro vídeo, tá? No outro vídeo eu fiz algo parecido com isso aqui também, mas de uma outra matéria. Que é botar aqui na tela e a gente lendo, que é a matéria do Gilmar Ferreira, a coluna dele, intitulada Novo Racha. Me pegou de surpresa, tá? Botafogo e Vasco firmam posição e Ferg negocia direitos de transmissão do estadual sem os dois clube-empresa do futebol carioca. Aí eu falei, beleza, ele tá colocando isso daqui porque Botafogo e Vasco são os dois que soltaram nota, né? Falando disso, tá? O Fluminense já nem aceitou o contrato da Ferg inicialmente. Aí fui lendo a matéria. A postura inegociável de Botafogo e Vasco na discussão sobre direitos de transmissão do estadual do próximo ano criou uma nova retaliação entre a federação e dois de seus maiores afiliados. Até aqui eu tava normal, mas não tava entendendo porque ele tava citando o Fluminense, né? Porque ele tá falando de postura inegociável de Botafogo e de Vasco e tal. Extraoficialmente, o presidente Rubens Lopes já autorizou que os executivos da agência Brax Esportes, que é quem tá com os direitos, né, da Ferg ali para poder negociar o Campeonato Carioca, é a Brax que vai lá, ó, bate na porta da Record e fala, então, tô com o Campeonato Carioca e quero vender por tanto e negocia. Não é a Ferg, é a Brax. Mas a Ferg já deu ok para que a Brax se acerte com Flamengo e Fluminense e não insistam mais na negociação com o representante das SAFs dos outros dois grandes clubes do Rio. Falei, ué, ele tem o ok para se acertar com Flamengo e Fluminense? Estranho, porque se o Botafogo e o Vasco não acertam, mas o que o Fluminense... Enfim. Para ficar com os direitos sobre os jogos da dupla Fla-Flu, Rubens Lopes acena com 34 milhões para ser dividido entre os dois na proporção que os convier. Ou seja, vai entendendo aí como é que tá o negócio, tá? Como Rodolfo Landim e ele já haviam... Rodolfo Landim e ele e Rubens Lopes, né? Já haviam acertado a cota de 20 milhões para os rubro-negros, a missão dos executivos é convencer Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, a aceitar os 14 milhões restantes. Valores sobre os quais incidem taxa de 10%. Para quem? Para Mamãe Ferg, né? Mamãe Ferg não, né? Dá para chamar de titia Ferg, né? Porque só quer o vem a nós, mas o vosso reino nada. Eu vou comentar já esse parágrafo aqui, tá? Eu vou comentar já esse parágrafo aqui, mas vamos lá. Sem a presença do Flamengo, era uma condicional importante para o acordo com as redes interessadas. Calma aí. Se a presença do Flamengo era uma condicional importante para o acordo com as redes interessadas, o racha entre os grandes clubes aconteceu o quê? Com a ausência de Vasco e Botafogo, afastou duas emissoras de esportes a adquirir o pacote Cariocão 2023, SBT e Record. Quem assiste o Raiz Tricolor já sabia disso, não por informação, mas por dedução, mas enfim. Já tinha visto eu fazendo essa dedução aqui, de que quando a Ferg chama os 4 clubes para poder negociar na última terça-feira, depois deles soltando nota, etc, 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 o que a Ferg já tava indicando? Olha, sem os 3 não vai ter não, porque se tivesse tinham bancado e pronto. Mas sem os 3 não vai ter não. E bem, sem os 2, né, nesse caso aqui, tá dizendo que o SBT e o Record pularam fora. Sobra quem então, já que a Globo não vai comprar? Os homens da agência da Ferg agora alimentam um acordo com a dupla Fla-Flu para oferecer ao Grupo Bandeirantes, em troca de espaço na TV aberta para exposição dos anunciantes. Já tá num caso de pedir a Band o espaço. Pô, pelo amor de Deus, Band, transmite. Pra gente, pelo menos, os patrocinadores que a gente arrumou e que é o que vai custar o campeonato, a gente pelo menos poder mostrar em TV aberta pros seus 2 pontos de audiência. Pelo amor de Deus, olha o naipe que chegou o Carioca. Lembrando, ainda vou comentar esse parágrafo aqui. Por hora, a Ferg e a Brax têm 12 jogos com o mando da dupla Fla-Flu, 6 de cada. Afora a possibilidade de mais 2 jogos semifinais, 2 finais, caso os rubro-negros tricolores decidirem o título. Isso, eles ficariam com uma semifinal de cada lado, né, se não for Fla-Flu, e as 2 finais. Os 12 jogos é porque apesar dos 12 jogos, né, você tem 6 do Flamengo,
são os clássicos contra o Fluminense e contra o Vasco, e tem 6 do Fluminense. No caso, eles têm os 3 clássicos do Fluminense, porque o Fluminense manda contra Vasco e Botafogo e é visitante contra o Flamengo. Então, um desses 6 jogos já faz parte. Então, eles só não teriam o clássico entre Botafogo e Flamengo e o Botafogo e Vasco, num possível acordo. O bloco com os chamados pequenos tem direito a 8 mandos e receberia cerca de 16 milhões de reais, 2 milhões para cada um dos outros clubes. Muito dinheiro, tá? É bastante dinheiro, por isso que os pequenos estão fechando aqui. Aqui agora tá a explicação do porquê que os pequenos estão fechando com a Ferdi. Porque, Gabriel, 2 milhões não é nada. Não, procura estadual que paga 2 milhões para os pequenos. A maioria dos estaduais não paga 2 milhões para os grandes. Isso aqui, provavelmente, se o time pequeno aqui deve ser, tipo... se eles fossem time grande, eles fossem um estado, deve ser tipo o 4º ou 5º estado que mais recebe grana, tá? Então é muito dinheiro. Eu tô sentindo cheio de calote, mas é muito dinheiro, tá? O pacote fechado, então teria 20 jogos, fora semifinal e final, com a parceria entre a Ferg e a Brax, podendo vendê-lo a canais fechados e pay-per-view. Difícil é assim, pay-per-view, você paga por visualização. Quem quer visualizar? Vejamos como reagirão à decisão de Lopes os representantes aqui no Brasil dos americanos Josh Wander, do Vasco, da SAF Vasco, e John Textor, da Botafogo SAF. Para os dois empresários majoritários em seus clubes empresa, os 10 milhões de acusados por cada um deles não impactam nas suas operações. É sempre bom lembrar uma coisa, tá? Eram 10 milhões, caíram para 9 e o que eles estão putos não é Botafogo e Vasco aceitaram a proposta da FES de ganharem menos do que o Flamengo, tá? Eles aceitaram, só quem não aceitou foi o Fluminense. Os dois só saíram porque o Flamengo negociou na espreita, na moita, na calada da noite, negociou mais grana e aumentou a diferença. Eles ficaram putos por essa negociação do Flamengo e não pro Flamengo ganhar mais. É só sempre bom pontuar isso daqui, que é a forma como fica na história, tá? E aí o Gilmar Ferreira completa. E não me surpreenderia, por exemplo, se eles se unissem para viabilizar a transmissão e comercialização do mando de seus 8 jogos afora semifinal e final. A primeira rodada do Cariocão, blá, 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 blá. O que eu vou comentar sobre esse parágrafo aqui? O que me cheira isso daqui, tá? Ó. Mostrei até. Dividir. O Rubens Lopes tem, nesse momento, um processo contra o Mário Bittencourt na vara civil. O Mário Bittencourt, há 2 anos atrás, disse que o Rubens Lopes estava fazendo uma gatoferge, falando que ele estava comparando a gatonete, por exemplo, que é crime. Assim, me parece pouco provável de que o Mário Bittencourt... O que é isso daqui, me parece? Um vazamento. Vou ser bem claro, tá? Nada contra o Gilmar Ferreira, enfim. E não tem nada a ver, ele tá fazendo seu papel aqui dele de informar, tá? Ele não tá informando pra A, informando pra B, ele tá informando pra mim e pra você. A Ferdi vazar esse interesse aqui agora, de que, olha, a gente tem 34 milhões sobrando. E aí, hein? Se o Botafogo e o Vasco estão irredutíveis, o Fluminense não me deu resposta aqui, não tá falando nada. Então é o seguinte, o Flamengo vai levar 20 e olha Botafogo e Vasco, o Fluminense tá ficando com a cota de vocês, hein? Isso cria um racha entre Fluminense, Botafogo e Vasco, que estavam até pensando em vender, segundo notícias, vender as suas transmissões junto, em conjunto. E isso bota na mão do presidente do Fluminense, olha como é sórdido o negócio. Nesse momento, vamos avaliar o Fluminense, tá? Vamos avaliar o Fluminense aqui. Nesse momento, a gente tem que chegar aqui para analisar de que na mão do Mário Bittencourt tem uma proposta de 14 milhões de reais para ele jogar o Campeonato Carioca. Você fala, caraca, Gabriel, 14 milhões, mas isso é muito dinheiro ou é pouco? Então, é por menos jogos, tá? Mas considerando os fatores de jogos em casa, né, que é você só tem direito a grana pelo seu jogo em casa. Esse é o fato. É assim que se divide hoje. Antigamente dividia por todos os jogos. Hoje divide só pelos jogos que tem mando. O Fluminense está entregando 6 jogos para a Ferg, mais 2 que são possíveis, sendo que se ele chegar nesses 2, ele ganha a premiação. Então, vamos dos 6 jogos por 14 milhões de reais. Vamos botar o Fluminense com 7 jogos, semifinal garantida, tá? Porque a final ganha uma premiação. O Fluminense está entregando 7 jogos por 14 milhões de reais. Na Libertadores, a cota do ano passado, a gente não sabe a cota desse ano, o Fluminense entrega 3 jogos, metade, por cerca de 16 milhões de reais. O Carioca não tá pagando igual a Libertadores, tá pagando metade da Libertadores. Mas o Carioca está pagando metade da Libertadores. Isso bota na mão do Mário Bittencourt 14 milhões de reais é uma contratação, não é não? Uma big contratação. 14 milhões só nesse ano. 14 milhões de reais. Bota aí.
2 milhões de dólares, você compra um jogador, 2 milhões de euros, você compra um jogador, ainda tem 4 milhões pra ajudar a pagar o salário dele. A bomba vem pra mão do Mário Bittencourt. E é isso que a Ferdi quer. A bomba tá na mão do Mário Bittencourt. E olha só, você vai recusar 14 milhões de reais. A gente tá dizendo 14 milhões de reais. E aí, por birra do Flamengo. O Flamengo não pode ganhar mais. Você vai recusar 14 milhões de reais? Entendeu como é que o negócio é complicado? Então, assim, nesse momento tá. Eu confesso, pra mim, vou repetir. Isso é sacanagem. O Fluminense não abandona o grupo de treino, não. Vale a pena para este ano, vou relembrar isso de novo, e para fazer um movimento que torne nacionalmente esse movimento, tá? Não adianta fazer beicinho, nada não. O Fluminense não deveria aceitar esse contrato da Ferdi em hipótese nenhuma, a não ser o valor igualitário que não vai rolar. Hipótese nenhuma deveria aceitar. E por que isso, tá? Pra se posicionar. Agora, fazer beicinho esse ano. Não vou. Chegar no ano que vem e assinar o contrato com a Ferdi nos mesmos moldes, que é o que o Flamengo fez. Fez beicinho com a Globo. Aí agora tá assinando um contrato pra ganhar 20 milhões em 2019 e recusou 18 milhões. 20 milhões agora é menos que os 18 de lá. Aí não vai adiantar de nada, aí é só passar vergonha, aí é só perder 14 milhões. Se vai fazer isso no ano que vem, pega a porcaria dos 14 milhões, bota o rabinho entre as pernas e fica quieto, e pronto. Se é pra fazer isso no ano que vem, assina logo. Agora, se é pra provocar uma mudança, bater forte logo, chega pra Botafogo e Vasco, tá vendo a merda que vocês estão fazendo com a Libra, de estar junto com essa galera? Vem pro Forte Futebol, faz um movimento grande, dá uma fortificada na questão da Liga. Beleza, é um outro movimento. Agora, ficar só de beicinho e tal, e no ano que vem assinar o contrato, aí assina os 14 milhões e pega logo e fica, e mete a hipocrisia pra dentro do bolso e vai embora. Qual a sua opinião? Dá aqui embaixo, beleza? Tem outro vídeo lá pra você assistir agora. Achou esse longo? O outro também tá grandinho, mas tem muita informação pra você na segunda-feira. Tamo junto, até a próxima. Valeu!